Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. E esse é um tema dos que eu mais admiro e que estudo atualmente. Você já ouviu falar do jiu-jitsu brasileiro? Pois é isso que nós vamos apresentar nesse especial, que eu demorei mais de um mês para fazer, pois são inúmeros conteúdos. O tema é muito difícil de ser abordado, principalmente nos ramos históricos. Então a gente vai contar vários contextos aqui, desde seus fundadores, família Gracie, os fadas, sistema de graduação. Então é uma arte marcial que eu pratico e eu decidi fazer um tema e abordar aqui através desse especial. Então vai ser uma abordagem bem longa, espero que vocês gostem e quem sabe um dia vocês não acabem praticando também. Então roda a vinheta. Bom gente, para quem não sabe, eu já pratico jiu-jitsu há mais de 5 anos e desde então eu decidi fazer um vídeo sobre isto e contar um pouquinho sobre a história, sobre esta arte milenar que foi oriunda do Japão e se adaptou até aqui chegar no Brasil, que foi adaptado pela família Gracie. E eu vou apresentar aqui inúmeras histórias contando principalmente de Carlos Gracie, Hélio Gracie, e até os dias de hoje, beleza? Então vamos começar do início? Bom, como eu disse anteriormente, o jiu-jitsu brasileiro ele tem raiz japonesa. E ele vem herdado desde Jigoro Kano, que seria basicamente um dos autores do judô também. Então, o jiu-jitsu ele tem basicamente a mesma origem do judô. E um dos seus diferenciais é a estabilidade através de golpes de sistemas de alavanca, que são caracterizadas por torções, pressões e que podem até mesmo levar a quebrar alguns membros. E o objetivo principal é dominar totalmente o oponente. Para quem não sabe, Jiu significa suavidade e Jitsu, arte. Por isso que muitas pessoas chamam de a arte suave, principalmente como sucede de outras artes marciais também, que elas são repassadas de um discípulo ao outro, de acordo com o tempo. E para quem não sabe, já apareceram outros estilos de luta bem parecido com o jiu-jitsu, porém ele foi criado através de outros nomes. E aqui no Brasil foi mais conhecido e propagado como Brazilian Jiu-Jitsu. E o que todos nós sabemos é que esse sistema de alavancas ele foi muito bem adaptado através da família Gracie. Uma das finalidades, principalmente do jiu-jitsu, era um sistema de dominação, pois antigamente existiam inúmeras guerras e as pessoas utilizavam armas. Porém, em um determinado momento, quando as pessoas não tinham armas, eles tinham basicamente que lutar desarmados. Então eles tinham que conhecer qualquer tipo de uma arte para poder se defender e dominar o oponente, principalmente nessas guerras feudais. Então essa arte marcial acabou tomando novos rumos até o Brasil, através do clã Kodokan, que era um célebre instrutor de uma escola japonesa de artes marciais. Aí que nós vamos conhecer a figura de um senhor chamado Mitsuo Maeda. Eu vou colocar a foto dele para que vocês vejam. Bom, ele era filho de um lutador de sumô japonês que nasceu no povoado de Funazawa, no Japão, em 18 de novembro de 1878 e acabou falecendo no dia 28 de novembro de 1941. Bom, para quem não sabe, o Mitsuo Maeda ele era um professor de jiu-jitsu e ele dava aula juntamente com a sua equipe nos Estados Unidos. E ele acabou passando por inúmeros países, desenvolvendo essas técnicas de jiu-jitsu e apresentando esta arte suave para outros países bem desenvolvidos, como os Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Inglaterra. E essa sua postura acabou fazendo dele um grande nobre, mais conhecido como Conde Koma. E ele retornando à América, ele acabou conhecendo alguns brasileiros. Sendo assim, em julho de 1914, ele acabou desembarcando aqui no Brasil. Com seus 1,64 de altura e 68 quilos, muitas pessoas não acreditavam que ele tinha alguns poderes e técnicas incríveis. E assim que ele desembarcou aqui no Brasil, ele acabou criando grandes raízes e fez grandes amizades aqui também. Sendo assim, o senhor Maeda, mais conhecido como Conde Koma, ele passou por inúmeros estados brasileiros apresentando esta arte e se estabeleceu em Belém do Pará.
Hélio Gracie nasceu dia 1º de outubro de 1913, em Belém do Pará. A origem do nome Gracie é escocesa. O pai de Hélio, Gastão, era um empreendedor. Dentre os negócios que ele montou, ele formou um circo, o American Circus. E foi no circo que a família Gracie conheceu um misterioso lutador japonês, Conde Koma. Naquela época ninguém conhecia o jiu-jitsu no Brasil, então o Conde Koma foi a pessoa que trouxe para o Brasil essa atividade japonesa. Meu pai, como era o mais velho dos irmãos e muito arteiro, indisciplinado, meu avô decidiu então levá-lo para aprender jiu-jitsu, isso aos 14, 15 anos. Em 1922, a família Gracie se mudava para o Rio de Janeiro. E ele acabou encontrando algumas outras artes que ele decidiu desafiá-la. E um dos primeiros desafios foi contra um capoeirista brasileiro, mais conhecido como Pé de Bola, que tinha cerca de 1,90 de altura e seus cerca de 100 quilos. Bom, mesmo assim ele decidiu desafiar esse capoeira e ainda deu uma arma, uma faca para que ele utilizasse durante o confronto. E por incrível que pareça, esta luta ele acabou dominando o oponente e acabou finalizando. E devido a isso, ele decidiu enfrentar outras artes, como até mesmo boxe. E até mesmo desafiou o boxeador Jack Johnson, que acabou recusando esta luta. E foi mesmo o próprio Conde Koma que fez o primeiro campeonato de jiu-jitsu aqui no Brasil, que na verdade foi mais conhecido como uma espécie de festival de lutas, que era com o intuito principal de promover esta arte para que as pessoas conhecessem. Então esses pequenos desafios que ele promovia tinha pequenas regras, como se fosse uma espécie de vale-tudo, onde qualquer pessoa podia participar, onde todo lutador podia se apresentar voluntariamente se quisesse lutar, tinha que ter as unhas aparadas, não era permitido você morder, arrancar ou enfiar dedo no olho, chute no saco ou qualquer coisa que pudesse desestabilizar o oponente, que seria ilegal. E a pessoa que seria considerada vencido tinha que dar 3 tapas no seu oponente. E essas lutas eram divididas em alguns rounds de 5 minutos. Foi aí que no ano de 1917, um adolescente de 19 anos chamado Carlos Gracie acabou se interessando e conhecendo esta arte. Quando ele viu pela primeira vez essa apresentação de jiu-jitsu em Belém do Pará, ele ficou maravilhado e decidiu praticar também, juntamente com seu pai Gastão Gracie. Como o Conde Koma era bem amigo do Sr. Gastão Gracie, decidiu treinar seu filho Carlos, que acabou dominando muitos golpes com maior facilidade e rapidamente. E o Sr. Maeda decidiu ensinar o garoto, que era bem jovem e ávido a novos conhecimentos. E por incrível que pareça, nesse período, outras pessoas se interessaram em aprender a arte suave, como um senhor chamado Luiz França, que seria um dos fundadores da Academia Fada, ou mais tarde que seria conhecido como o Sr. Oswaldo Fada. Sendo que um dos conceitos principais do jiu-jitsu era simplesmente derrubar o oponente e dominá-lo com a maior rapidez possível. Sendo que a força do seu oponente seria adaptada para poder finalizá-lo e poder simplesmente dominá-lo da melhor maneira possível, utilizando golpes de alavanca e estrangulamentos. Sendo assim, o Sr. Carlos Gracie ele era um aluno bem fiel e acabou abraçando de vez o jiu-jitsu e o levou para a vida inteira. E inclusive repassou esses conhecimentos aos seus filhos. Então o Sr. Carlos, após conseguir a sua tão sonhada faixa preta, no ano de 1925 ele decide abrir a sua primeira academia. E nos anúncios da época era uma verdadeira obra-prima. Um dos slogans era: se você quer ter o braço quebrado, procure a Academia Gracie. A vida do garoto franzino começaria a mudar só em 1925, quando seu irmão Carlos montou a primeira Academia Gracie de Jiu-Jitsu. O tio Hélio e o tio Jorge foram morar com ele. E praticamente, a partir desse momento, ele passou a ser o pai dos 2 irmãos menores. O jiu-jitsu era uma novidade no Brasil. E para conseguir alunos, Carlos adotou uma estratégia ousada. Ele promovia lutas e promovia desafios e dizia no jornal: se você quiser ter um braço quebrado ou uma costela partida, procure o Carlos Gracie. Qual era a maneira que ele tinha de provar? Confronto real. Desafiando os maiores capoeiristas e boxeadores, os irmãos Gracie logo viraram celebridades no Rio de Janeiro. Mas Hélio ficava sempre de fora. O Hélio não dava aula porque o Hélio era muito franzino e doente. Ele não dava aula. Ele vai ficar de olho.
Bom, no decorrer dos anos, o senhor Carlos Gracie acabou tendo cerca dos seus 21 filhos, sendo que 13 deles na época acabavam se tornando faixas pretas. Ou seja, cada membro dessa família começou a fortalecer o jiu-jitsu e acabaram criando um grande vínculo com o grande mestre Carlos Gracie. Sendo que a partir daí ele foi um dos primeiros a fazer desafios contra outras artes. Já no ano de 1924, ele decidiu desafiar um capoeirista brasileiro e tentar mostrar que a sua arte era a melhor de todas. Um senhor chamado Samuel Estivador, que era praticante da capoeira brasileira. Agora vamos falar de uma das pessoas que mais se destacaram entre os irmãos. Um garoto chamado Hélio Gracie, que com certeza você vai ouvir falar muito deste cara ainda. Ele desenvolveu esse jiu-jitsu para fazer com que o jiu-jitsu pudesse ser praticado por pessoas iguais a ele, franzinas, fracas e debilitadas. Os lutadores nem sabiam como perdiam. Ele acabou se tornando um grande destaque entre os seus irmãos, principalmente pelo fato que ele era bem magrinho, tinha pouca força, porém ele acabou se destacando em aprender e a desenvolver um sistema de alavanca bem diferenciado, onde uma pessoa fraca conseguia dominar uma pessoa muito maior e mais forte. Foi aí que a gente conseguiu descobrir como que o jiu-jitsu é cada vez eficaz, principalmente na dominação de um oponente. Bom, após o desenvolvimento da família Gracie, eles acabaram se mudando para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles começaram a lançar inúmeros desafios contra as pessoas de outras técnicas diferentes, de outras artes marciais, como vale tudo, capoeira, judô, muay thai, karatê, kickboxing, também kung fu. Para provar a superioridade de sua técnica, Hélio fez de seus filhos e sobrinhos um exército de lutadores. Não existe uma família com tantos anos, formando tantos campeões, fazendo uma mesma arte. Não existe. Se eu sou Gracie, eu estou pronto para representar a bandeira. Se eu sou Gracie, eu não acredito que outra arte marcial possa me vencer. Hélio Gracie foi um homem determinado e polêmico. Nós, Gracie, se não somos odiados, somos mal queridos por milhões e milhões de pessoas. Só a invencibilidade de um sujeito já bota um cara antipático. Então eles desafiavam qualquer pessoa, tanto das suas origens, tamanho, força, qualquer pessoa eles chamavam para o embate. E apesar dessas pessoas botarem um grande medo, ao se defrontar com os praticantes do jiu-jitsu, essas pessoas eram dominadas. E a partir do momento que elas caíam no chão, elas eram automaticamente finalizadas e se não batessem, muitas delas acabavam quebrando o braço ou simplesmente apagavam, pois eles eram presas fáceis para os botes de Hélio Gracie. Eu vou colocar alguns trechos de algumas lutas para que vocês possam conhecer. Ao lado de seu irmão Carlos, desafiou todos os lutadores e costumes de seu tempo. Tanto Carlos quanto Hélio nunca foram pessoas modestas, no sentido de não reconhecimento dos seus valores. Pelo contrário, eles tinham uma consciência muito grande do valor deles. E essa segurança tinha um motivo: o jiu-jitsu. O cara tinha tanta certeza que a arte dele era melhor que as outras, que ele falava, ó, bota aí, 300 quilos, bota aí que eu pego. Botava desafio no jornal, isso desde os anos 30. Quem tá afim para morrer pelo jiu-jitsu. A verdade é, ele tinha tanta convicção no negócio, para ele tinha que ser aprovado na hora. Era um fenômeno utilizando um sistema, compreendeu, que ninguém sabia na época. Então essas lutas vencidas pela família Gracie foi tornando a família cada vez mais famosa. E muitas pessoas começaram a entrar nessa academia para conhecer essa arte milenar. Eles começaram a desenvolver novas academias com seus filhos, o que fez com que a família crescesse cada vez mais. Sendo assim, no ano de 1960, o senhor Carlos Gracie começou a passar o bastão de mestre sênior para Hélio Gracie, que cuidava de toda essa parte de luta dos filhos. E como essas regras eram bem primitivas, como algumas regras básicas para que as lutas ocorressem, eles decidiram legalizar isso. E em 1967 foi criada a Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, no Rio de Janeiro, sob a autorização da Confederação Nacional de Desportos do Brasil. Então eles decidiram colocar alguma espécie de regras, como quedas, um sistema de pontuações, de tempo.
E algumas habilidades elas eram muito bem pontuadas, como montada, pegada nas costas, a queda em si. E eles decidiram determinar um tempo mínimo de 5 minutos dessas lutas. Sendo assim, o senhor Hélio Gracie ele foi o primeiro presidente da Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara. Já no ano de 1990, o Jiu-Jitsu ele teve um grande boom, principalmente com a abertura de novos campeonatos de lutas. Pois na época, desde a década de 30, o boxe sempre foi e era um dos esportes mais praticados desde então. E com a vinda do Jiu-Jitsu aqui para o Brasil, começaram a crescer gradativamente. Sendo assim, no ano de 1993, um dos filhos de Hélio Gracie, um dos mais velhos, conhecido como Rorion Gracie, ele decidiu criar um campeonato que é famoso até hoje. Você já ouviu falar do UFC? Pois é, foi ele o criador. Vou colocar umas fotos do Rorion Gracie. No ano seguinte, Rorion tinha uma ideia que ia transformar o jiu-jitsu do pai em uma febre. Vamos fazer um evento, que é o UFC, né? Onde a gente vai colocar numa jaula representante de todas as lutas e só um vai sair. Tinha que ser redondo para não ter um canto, para o cara não ficar preso no canto. Quer dizer, tinha uma opção de porquê que a gente fez isso. Antes a gente pensou em fazer um negócio com um jacaré em volta, entendeu? Com uma cerca elétrica. Pensamos em tudo que é tipo de ideia. Isso é Hollywood, né? Então apareceu karatê, apareceu muay thai, apareceu boxe. E os caras não tinham a menor ideia do que esperar. Mas vale tudo, vale burro, cabeçada, soco, pontapé. Eu falei, vale tudo. Então, no final eu consegui reunir um grupo de pessoas, 7 lutadores, que eu achei os mais qualificados possíveis na época, e botei o Royce para competir também. Na família, a propósito, você tem que lutar para receber essa chance. Porque todo mundo quer ser bom, todo mundo é bom. Para encarar o desafio, Hélio foi para os Estados Unidos treinar seu filho Royce. Eu ia levantar peso, ele ia junto. Se eu fosse nadar, ele sentava e ficava assistindo nadar. Mas estava quase que vivendo, através de mim, a luta, a vida. E foi um sucesso, porque o Royce, o cara magrinho, a gente olhava para ele, tinha pena do Royce, coitadinho, a gente vai fazer o que ali dentro? E o Royce venceu a todos eles, provando que o jiu-jitsu era e é a arte marcial mais eficiente no combate corpo a corpo. E ele acabou dando o primeiro pontapé inicial para que ocorresse um campeonato de artes mistas. E o ringue seria de uma forma bem diferenciada, seria uma espécie de octógono. E que mais tarde seria mais conhecido como MMA. Então, com certeza, se você for analisar todo o contexto de todos os filhos que foram criados, tanto do Hélio Gracie e do Carlos Gracie, eles têm uns nomes um pouco diferenciados, como Kron Gracie, Rorion Gracie, Hélio Gracie, Akira Gracie, que já é neta, né, do Carlos, Rickson, Renzo, Roller, Ryan, Hillion, Carlson. Então, tipo, se você for pesquisar sobre a família, todos eles têm um grande legado na família de lutadores. E com certeza deixaram uma grande história. E para você que não sabe, a maioria desses lutadores de jiu-jitsu são mestres de grandes lutadores da atualidade. E que muitos deles você nem imagina que praticam jiu-jitsu. Principalmente os lutadores brasileiros. Então, devido a esse enorme sucesso, no ano de 1994, eles decidiram criar a Federação Internacional de Jiu-Jitsu para expandir esta arte suave para o mundo inteiro. E decidiram criar a marca de Brazilian Jiu-Jitsu. E esta federação era afiliada ao Comitê Olímpico Brasileiro e que hoje promove mais de 3.000 campeonatos pelo mundo inteiro, em mais de 50 países. Então, com certeza, você que tem TV a cabo, você deve ver inúmeros campeonatos de jiu-jitsu, principalmente em Abu Dhabi e em outros países também, principalmente como os Estados Unidos, na Califórnia e outros países que têm o jiu-jitsu como um grande meio de divulgação. Então, se a gente for analisar todo o desenvolvimento do jiu-jitsu até aqui, ele passou por inúmeras modificações e sempre foi se aperfeiçoando através de inúmeras pessoas que acabaram desenvolvendo novas técnicas e eles davam realmente um nome diferente para algumas técnicas determinadas. Eu vou falar algumas delas aqui. O famoso Armlock, Kimura, Triângulo, que é uma espécie de estrangulamento, o famoso berimbolo, que foi criado basicamente há pouco tempo. E eu vou contar também a história do senhor chamado Kimura.
Para quem não sabe, o senhor Hélio Gracie, ele acabou desafiando um lutador japonês de judô, mais conhecido como Masahiro Kimura. E ele, no período que ele foi desafiado, ele não deu muita bola para o desafio do senhor Hélio Gracie. E falou o seguinte: se você ganhar da pessoa que ficou em segundo lugar, que perdeu para mim, eu aceito seu desafio. E o senhor Hélio Gracie, ele simplesmente desafiou o segundo colocado, né? Que eu não lembro o nome. E ele ganhou desse segundo lugar. E acabou desafiando o... Com a academia a todo vapor, Hélio passou a desafiar todos os grandes lutadores brasileiros e internacionais. Hélio Gracie desafiou uma trupe de japoneses que esteve no Brasil na época, que era formado pela equipe do Kimura. Ao desafiar Masahiro Kimura, o campeão mundial de jiu-jitsu, Hélio teria uma decepção. Ele não aceitou o desafio argumentando que ele, Kimura, era campeão do mundo e o Hélio Gracie era um desconhecido. O Kimura pesava quase o dobro do peso do Hélio Gracie, então não fazia mais do que obrigação como campeão do mundo de ganhar de um lutador leve. Se você quiser lutar com alguém, diz o Kimura, luta com o Kato, que é o vice-campeão do mundo, é só 20 quilos mais pesado que você e vai te ganhar com a mesma facilidade que eu te ganho. Mas antes da luta com Kato, Hélio Gracie quebraria uma costela treinando. Os médicos não queriam deixar lutar. Não queriam deixar lutar com medo de perfurar o pulmão, né? Que é um troço perigoso aberto. Lutaram no Maracanã, primeira luta em 51, setembro de 51, e houve empate. Então ele falou, olha pro Carlos Gracie, falou, Carlos, eu acho que se eu lutar com esse cara de novo, quando ele estiver bom na costela, eu ganho dele. Revanche em São Paulo. Ele deu uma surra no cara e ganhou ele no kimono. No estrangulamento do kimono, que precisa de muita habilidade. O Hélio Gracie pegou ele no estrangulamento da guarda, virou pro juiz e falou, olha, ele tá dormindo. Ele falou, não, ele não bateu, continua. Ele falou, você quer que eu mate o homem? Aí soltou. O jeito virou pro lado e apagou, ficou por isso mesmo. Conclusão, acabou a luta, o Kimura acabou subindo no ringue. Naquele momento ele aceitou o desafio do Hélio Gracie. Kimura declarou nos jornais que se não vencesse o Hélio Gracie em 3 minutos, consideraria o Hélio vencedor da luta. Então, um dos desafios do Hélio Gracie foi justamente para o senhor Masahiro Kimura, que não aceitou prontamente o desafio justamente porque ele falou que ele era o campeão de jiu-jitsu. E falou assim, se você ganhar do segundo lugar, que perdeu para mim, eu aceito seu desafio. Não deu outra. O senhor Hélio Gracie acabou ganhando esta luta. E eu vou colocar um trecho aqui da primeira luta que ele acabou fazendo com o senhor Kimura. Era uma luta histórica. A primeira vez que um brasileiro lutava contra um campeão mundial. Ele aguentou o Kimura, um homem de 98 quilos, amassando o Hélio Gracie. Várias vezes ele ficou com falta de ar. Que o papai falou que parecia que estava dentro de um liquidificador, entendeu? Não conseguia nem pensar em nada, era prrr, o tempo todo. Quando chegou na metade do segundo round, a mesma coisa, ele disse, pô, eu não tenho como ganhar desse cara. E até que o negócio chegou a um ponto que, eventualmente, no terceiro minuto do segundo round, o Kimura tinha o papai numa chave de braço, chamada chave do Kimura, para fazer homenagem a ele, Kimura. E o braço estava tão torcido que o papai estava vendo a mão dele já aqui. E o Hélio não bateu, o Carlos, então, é que interrompeu a luta para não quebrar o braço do Hélio. Aos 13 minutos de combate, a primeira derrota de Hélio tinha sabor de vitória. Inclusive, depois deu uma entrevista já no Japão, dizendo que nunca esperaram encontrar no Brasil um jiu-jitsu tão avançado. Bom, e para quem não sabe, o senhor Hélio Gracie ele teve 2 esposas. Uma delas, que estava bem doente, já tinha outros filhos com ele, acabou morrendo. E no meio do caminho ele acabou tendo outros filhos com outra mulher. Então, ele teve muitos descendentes justamente para propagar a arte do jiu-jitsu. Mas com 3 filhos, Hélio ainda sonhava com uma família grande. E eles viriam de um relacionamento com Vera, uma funcionária. Estava voltando da academia e ele me perguntou, meu filho, você gostaria de ter mais irmãos? Eu falei, claro, papai, gostaria de ter mais irmãos. Ele falou, quanto? Eu falei, se eu pudesse, eu queria ter mais 20 irmãos. Ele olhou para mim e falou, olha, você não tem mais 20 irmãos não, mas você tem mais 4.
Mesmo sabendo da existência de uma outra família, Margarida continuou casada com Hélio. Porque o papai sempre dormia lá em casa toda noite. O cara era um artista mesmo, entendeu? Ele não ia dormir fora fim de semana, não existe. Toda noite ele dormia na minha casa. Eu, sendo um caçula de uma primeira geração, eu acompanhei várias vezes a minha mãe chorando pelos cantos. Mas ao tal negócio, não vai poder mudar, já existe a situação. O papai decidido a continuar apoiando os filhos novos, que tem que apoiar mesmo de qualquer maneira, eu concordo 100%. Ele deu apoio à situação das crianças, a mamãe não ia ficar sozinha, então ela concordou e aceitou a situação. Mas a Margarida era uma pessoa que foi, vamos dizer assim, envolvida naquela visão de filhos. Não era a visão da mulher em si, a visão dos filhos, do respeito aos filhos, compreendeu? Ela, inclusive, chegou a ter um relacionamento com a Vera, saíam, faziam aquilo junto. Quer dizer, aproximaram-se uma das outras. Mas eu não sei se no fundo do coração ela jamais gostou disso. Eu tenho a impressão que ela não gostava dessa situação. Mas eu cresci chamando a mãe do Rory, Margarida, de mãe também. Quer dizer, a minha mãe era mãe, a Margarida era a mãezinha. E ela introduzia meu filho também. Bom, para você que não imagina aí viver até os seus 100 anos, um senhor Hélio Gracie ele acabou desenvolvendo também a famosa dieta Gracie, que seria basicamente utilizar frutas e outros componentes naturais justamente para você ter uma melhor qualidade de vida e principalmente cortar carnes como porco e chocolate, que seriam uma grande tentação para a gente, né? Então, para quem gosta de um churrasco aí, o senhor Hélio Gracie ele cortou muito a carne. Eu vou colocar um depoimento aí do que ele vai falar sobre você consumir carne. O que acontece é o seguinte, o mal entra pela boca. As pessoas comem o que gosta. Você come uma coisa gostosa, mas às vezes ela não é boa para a saúde. Eu só como o que não faz mal. Entendeu? Entendi. Qualquer coisa que não seja boa para a saúde, eu não como. Porque quando você come uma coisa gostosa, mas que não é boa para a saúde, gostoso, se o paladar gosta, come. E ainda por cima, você no caso que gosta tanto das frutas, você aprende a gostar, né? Vai pagar o preço depois. Eu sempre digo que o mal entra pela boca. Ninguém fica doente se não for através de que come. É verdade. Eu falei isso, a gente é o que a gente come. De modo que é comer o que faz bem, não o que gosta. E para quem não sabe, o senhor Hélio Gracie ele acabou morrendo com seus 95 anos. Então é algo bem incrível. Então essa dieta que ele acabou montando, ele tem um livro, se você for pesquisar na internet, onde monta uma grade completa de tipo de alimentos que você pode se alimentar durante o dia a dia para suprir todas as suas necessidades do seu organismo. Sem a utilização de carne, através de alguns cereais, é um sistema de alimentação sem gorduras. Outra coisa interessante que ele pregava é que você se alimentar num período de 4 horas, para que o seu sistema organismo ele se acostume com a sua alimentação. Quando você começar a sentir fome, você começar a se alimentar novamente. Bom, ele fez inúmeras lutas que foram incríveis, que poucas pessoas tiveram acesso, principalmente na época porque não tinha meios de gravar, mas quem viu ali o evento ocorrer diz que foi algo incrível. A gente que pratica jiu-jitsu, normalmente a gente luta em média de 5 a 10 minutos. É um tempo que parece que não vai acabar, você cansa muito. Então é um sistema basicamente bem cansativo. Então essa pessoa seria basicamente um super-herói. Então eu vou colocar um trechinho aqui para que vocês conheçam um pouco desta famosa luta dele, beleza? Esta luta histórica seria a sua última luta oficial. Valdemar foi criado com suquinho na Academia Gracie. O Hélio deu toda a sabedoria, e o caso dos Gracie era Gracie. Por influências de inimigos do Hélio, resolveu desafiar o Hélio, e o Hélio, com aquele espírito guerreiro que ele sempre teve, né? Em 24 de maio de 1955, Valdemar Santana lutou contra Hélio Gracie. No auge dos 25 anos dele, 90 quilos de músculo
destreinado em luta, que nunca pegou num peso. Um leopardo. O Hélio já estava com 42 anos, destreinado. Ele conseguiu 3 horas e 43 minutos de briga sem intervalo, sem rounds. Uma coisa inimaginável. Ninguém entendeu como é que eu, naquelas condições, com aquela diferença, com aquele sujeito, lutei tanto tempo. Para ele, conta como uma vitória, porque ele lutou pela raça, pela honra. Não foi uma luta programada, não tinha dinheiro, foi um negócio assim de honra. E ele se sentiu satisfeito. Apesar da derrota de Hélio, no dia seguinte à luta, 125 novos alunos se inscreveram na Academia Gracie. Mais do que vencer, ele queria que o jiu-jitsu, a família, continuasse vencendo. Então estava muito acima só das vitórias dele. Tanto que depois que ele perde do Valdemar, ele fica numa boa e fala, Carson, agora vamos continuar, entendeu? E continuou preparando os filhos dele. Meses depois, Carson Gracie vencia Valdemar Santana, vingando a família. Bom, você que teoricamente não conhece a arte suave, o jiu-jitsu, você com certeza você vai conhecer um pouquinho mais essa história da família Fada, que seria teoricamente um dos oponentes da família Gracie. Quando eles se estabeleceram em Belém do Pará, e posteriormente no Rio de Janeiro, eles decidiram abrir as suas academias. E para quem não sabe, essas academias eram voltadas mais para um público com um pouquinho mais de dinheiro, que tinha posições aquisitivas um pouco melhores. Já os fadas, eles eram conhecidos principalmente por atender uma população um pouco mais humilde, com pessoas que não tinham os recursos necessários para praticar o jiu-jitsu. E isso foi criando uma grande rivalidade entre essas duas famílias. Principalmente porque um dos grandes desafios que ocorreu nessas duas famílias, um dos fadas foi o campeão. E o que aconteceu? Um dos Gracie acabou sendo finalizado por uma chave de pé. E que muitos deles defendem agora, atualmente, que esses tipos de chave de pé são uma espécie de porquice. Então isso vem lá há muito tempo atrás. Então o senhor Oswaldo Fada, ele foi um dos fundadores do jiu-jitsu para este lado da família. E ele foi um dos pioneiros a também propagar a imagem do jiu-jitsu para todo o país. E foi um dos melhores alunos de um senhor chamado Luiz França, que assim como o Carlos Gracie acabou tendo o conhecimento direto do Conde Coma, que foi o cara que passou todo o conhecimento para esses dois. Sendo assim, o senhor Fada, já com a sua faixa preta, também decidiu abrir a sua academia, já em meados de 1950, né? E repassar os ensinamentos do jiu-jitsu para mais no subúrbio do Rio de Janeiro, com pessoas um pouco mais humildes. E através disso ele fazia inúmeras apresentações e demonstrações da arte suave. E durante o período de ensinamento para as pessoas, ele acabava se cruzando justamente com a família Gracie. E sendo assim, ele acabou desenvolvendo uma linhagem um pouco diferente do jiu-jitsu que a família Gracie pregava desde então. Outro fato importante que era bem interessante a gente se destacar aqui, que pessoas que tinham pouca força tinham uma grande habilidade de simplesmente se defender de oponentes cada vez maiores. E não tinha essa questão de homem e mulher. Ali no tatame era tudo igual, não tinha um sistema de diferenciação. Mulher lutava com homem, porque justamente ali o tatame ele tem que ser respeitado. Então muitas pessoas tiveram a grande oportunidade de aprender diretamente da fonte todos esses ensinamentos. E este senhor Fada, como eu falei anteriormente, eles foram desafiados pela própria família Gracie para demonstrar qual que era o jiu-jitsu melhor apresentado. E com tantos trabalhos voluntários e apresentando o jiu-jitsu para uma comunidade um pouco mais carente, o senhor Fada ele não tinha muito capital para investir justamente em publicidade. Tá aí o porquê que os Gracie acabaram dominando todo o espaço publicitário e divulgando cada vez mais longe a arte suave. Então, um dos famosos desafios, justamente para divulgar a imagem dos fadas, foi desafiar a família Gracie. E então, no ano de 1954, o mestre Fada foi aos jornais e desafiou a família. E atendendo às expectativas, o senhor Hélio Gracie aceitou o desafio e o senhor Fada foi até a academia, juntamente com seus alunos, conversar diretamente com o Hélio Gracie e para que eles pudessem desenvolver um sistema de lutas, né?
para que eles pudessem demonstrar entre os seus alunos qual seria a melhor academia. Porém, deu ruim para os Gracie, justamente porque os alunos dos Fadas foram melhores que os da família Gracie, o que acabou surpreendendo principalmente a comunidade do jiu-jitsu ali no Rio de Janeiro. E sendo assim, o Sr. Hélio, como ficou bem impressionado ao ver os seus filhos perderem justamente para esses praticantes de jiu-jitsu, teve um enorme respeito e declarar que o jiu-jitsu que foi ensinado aqui no Brasil não é de exclusividade para a família Gracie, mas para qualquer tipo de família também. E ele ficou bem feliz que estas técnicas estavam muito bem sendo ensinadas. Pois os alunos dos Fadas, eles surpreenderam principalmente pelo sistema de finalização através de chaves nos pés. E durante todos esses anos sofreu uma espécie de preconceito esses tipos de chaves, por ser considerada uma técnica de lutador suburbano. Então isso vem lá do passado. Sendo assim, foi feito um segundo desafio e os alunos dos Fadas venceram novamente, principalmente utilizando as chaves de pés. E os alunos dos Gracie chamavam eles de sapateiros, justamente para que pudessem constranger eles durante as lutas. Então é algo assim bem interessante esse sistema das duas famílias lutarem. Bom, para a gente for analisar os grandes oponentes, eles jamais tiveram a oportunidade de lutar. Tanto o seu Oswaldo Fada quanto o Hélio Gracie, eles simplesmente passavam seus alunos para que se confrontassem, sendo que ambas as academias se respeitavam e eles a tratavam como se fosse uma refinaria de novos lutadores, o que tornava eles cada vez mais completos e eficazes na propagação de novas técnicas de jiu-jitsu, pois o objetivo principal era que eles pudessem aprender uns com os outros. Por isso que este conceito de que quando a gente perde uma luta, a gente pode perder o resultado, mas a gente sempre aprende algo novo. Bom, para que você conheça um pouquinho mais sobre o jiu-jitsu, eu vou apresentar aqui um pouquinho contando sobre o sistema de graduação e como ele funciona. Para que você tenha uma base, algumas faixas são parecidas como se fosse do karatê ou do judô, mas essas têm os valores específicos. Então, como qualquer pessoa, você sempre vai iniciar da faixa branca, de acordo com a sua idade, que vai definir como está o seu processo evolutivo. Então, se você é uma criança, você vai ter um sistema de graduação diferente. Se você começou já adulto ou a partir dos seus 16 anos, você vai evoluir de uma forma diferente também. Então, você vai cortar algumas faixas. Então, vamos apresentar aqui quando você começou a treinar o jiu-jitsu quando você é criança. Você vai começar da faixa branca e tem o famoso sistema de graus. Eu vou pegar minha faixa branca aqui. O sistema de graus coincide mais ou menos assim. Todas as faixas elas têm que ter uma ponta preta. Afinal, o seu objetivo é chegar à faixa preta. Então, o que acontece? São basicamente cerca de 4 graus para você basicamente pular para uma próxima faixa. Então, mais conhecido como os dans do judô. Aqui nós conhecemos no jiu-jitsu como os graus. Então, a faixa branca, demais como as outras faixas até a preta ela vai ter uma ponta vermelha. Então, as outras faixas elas terão uma ponta preta, que vai ter o sistema de graus, e são 4 graus distintos. Então, o seu mestre, conforme você vai evoluir no seu aprendizado, você vai ganhando uma espécie de uma fita branca na ponta preta da sua faixa. Então aqui, teoricamente, conforme você vai evoluindo, você vai ganhando 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus. E quando você está basicamente apto de acordo com o seu mestre, você vai trocar de faixa. Então vamos lá. Para crianças começa da faixa branca, faixa cinza, faixa amarela, laranja, verde e azul. Então, até a faixa verde, teoricamente qualquer criança vai evoluindo até chegar à tão sonhada faixa azul. O sistema agora para adultos é teoricamente um pouco diferente. Você vai começar numa branca e vai evoluindo de acordo com os graus e, passando dos 16 anos, você pode pleitear a faixa azul. Então tem um período mínimo que você vai ficar nas faixas, que seria teoricamente de 1 a 2 anos, algumas faixas.
e de acordo com o seu mestre que vai te graduar. Então é um sistema de graduação bem eficaz aí. Cada faixa vai ter a pontinha preta e de acordo com o tempo você vai trocando as suas faixas, de acordo com a evolução dos seus graus. Agora o sistema para adultos seria teoricamente da faixa branca para a azul, aí posteriormente a roxa, marrom e preta. A partir da faixa preta, aí que começa um novo desafio. Por quê? Você já conseguiu conquistar a faixa preta, aí é um sistema um pouco mais diferente e de tempo. Por quê? Porque você tem que ter um período mínimo na faixa preta para você pleitear o seu primeiro grau. Então, para quem tem a faixa preta e acabou de adquirir, você tem que esperar cerca de 3 anos para ter o seu primeiro grau na faixa preta. Então, o sistema é um pouco mais diferente. E para pegar o seu segundo grau na faixa preta, você tem que esperar mais 3 anos. Já para pegar o terceiro grau, você tem que esperar 5 anos na faixa preta. Para pegar o quarto grau na faixa preta, também 5 anos. Para pegar o quinto grau, mais 5 anos. E para pegar o sexto grau na faixa preta, são 7 anos. Então a faixa preta ela vai ter uma ponta vermelha, porque teoricamente, se você conseguir chegar vivo até mais de 70 anos, você vai pegar a tão sonhada faixa coral e posteriormente a faixa vermelha e branca e, por fim, a vermelha. Então, quando você for pleitear o seu 7º grau na faixa preta, você teoricamente vai pegar a faixa coral, que ela é preta e vermelha. E tem os seus 7 grauzinhos. E ficando 7 anos nessa faixa coral, você vai pegar a faixa vermelha e branca, com seus 8 graus. E após 10 anos na faixa vermelha e branca, você vai pegar a tão sonhada faixa vermelha com o 9º grau. E existe uma exclusividade aí que o 10º grau é exclusivamente descrito somente para as pessoas que são os fundadores do jiu-jitsu. Então, se você conseguir chegar vivo para pleitear essa faixa vermelha, que é para poucos, você vai conseguir chegar somente até o 9º grau. Inclusive, recentemente tem um mestre que foi graduado com a faixa vermelha, ele acabou voltando à faixa branca. Eu vou ver se eu acho o vídeo e coloco aqui para que vocês vejam, beleza? Como aprendiz, eu tenho que recomeçar tudo, até aprender a armar vaga. Ah, eu aí. Bom, gente, eu vou especificar aqui basicamente as faixas que eu participo, para que vocês possam conhecer um pouquinho da minha opinião sobre a faixa branca. Bom, a minha já está um pouquinho velha, que eu gastei bastante, fiquei cerca de 1 ano e meio mais ou menos, acho que nessa faixa. Teoricamente a faixa branca é onde você vai aprender muito, você vai ser bem finalizado, você vai servir de saco de pancada para todas as outras faixas, vai aprender muito, vai fazer muitas grosserias, mas principalmente a faixa branca está ali para aprender. Então é uma faixa assim que você tem muita oportunidade de aprender, você vai conhecer inúmeras técnicas, muitas você vai acabar encontrando dificuldade para desenvolver elas, e principalmente assim, quando você começar a desenvolver com outras faixas, você vai notar que o seu jiu-jitsu vai se evoluir de acordo com o tempo. Então o que define a sua evolução é o treino. Então quanto mais você treinar, mais rápido você vai evoluir. Então esse é o depoimento de um faixa branca. Agora vamos para a faixa azul. Essa aqui é minha faixa azul, para quem não sabe. Fiquei nela cerca de 3 anos. Então existem muitos fatores que acabam te atrapalhando um pouco, principalmente a questão de estudo, família, filhos. Então muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho. E essa faixa é uma das que as pessoas mais desistem nesse período.
Então, teoricamente, a faixa azul é um elo de ligação com as próximas faixas, onde você vai desenvolver muito mais o seu jogo, você vai aprender muitas técnicas novas, vai começar a finalizar outros oponentes, até mesmo, quem sabe, um faixa roxa, porque é aí que você vai começar a desenvolver o seu jogo, que seria, teoricamente, se você vai se tornar um guardeiro ou um passador. Para quem não sabe, o passador é a pessoa que joga por cima e tenta passar e finalizar o seu oponente. Já um guardeiro é aquela pessoa que se defende estando por baixo. Então, essa faixa azul aqui, ela é um grande desafio para muitas pessoas, pois poucas delas conseguem passar para a próxima faixa, que é algo completamente difícil. Então, nesse período você vai conseguir participar de alguns campeonatos, alguns deles você pode até mesmo perder, mas o que importa é o conhecimento que você vai adquirir. Então, essa faixa aqui é algo assim que você pode ficar o máximo de tempo possível, que você sempre vai aprender coisas novas e uma oportunidade de evoluir cada vez mais rápido. Então, vamos à próxima faixa, que é a faixa roxa, que é atualmente onde eu estou treinando. Então, eu estou com 3 graus na faixa roxa, pleiteando já o 4º grau, e é um período, a faixa roxa é onde você vai desenvolver cada vez mais o seu jogo também, principalmente no que diz respeito ao sistema de alavancas de pé, pois existem algumas técnicas que algumas faixas não estão habilitadas a fazê-lo. Então é a partir da faixa roxa que você já pode conseguir fazer algumas chaves de pé. Então é nessa faixa aqui que a gente acaba conhecendo coisas teoricamente novas. E, segundo consta, a partir do momento que você consegue passar da faixa azul, teoricamente, segundo consta algumas pesquisas, você futuramente pode chegar à faixa preta. Então é um desafio que poucas pessoas conseguem chegar. Mas essa faixa aqui, ainda estamos em processo de aprendizagem. A gente tem muito conhecimento para aprender, muitas técnicas para serem desenvolvidas, campeonatos para serem participados. Então, para quem treina direto com isso, é uma oportunidade de conhecer novas magias, que a gente chama, novas técnicas, e oportunidades de conhecer pessoas também. Pois muitas academias elas não são inimigas, é uma troca de conhecimento incrível. Então você só vai definir como está o seu jogo a partir do momento que você conhece outra pessoa que está no mesmo nível que você, ou até mesmo de um outro time também, que realmente possui a mesma graduação que a sua. Então existe uma mescla assim, de algumas academias que são próximas, que simplesmente se visitam justamente para treinar juntas e conhecer o jogo das outras. Muitas delas, os treinos são bem interessantes, onde você tem a oportunidade de aprender e desenvolver o seu jogo. Bom, como eu não estou na faixa marrom, eu vou tentar passar aqui o que é ser um faixa marrom, descrito pelo o que está no guia da IBJJF, que é a autoridade máxima em jiu-jitsu. Bom, é bom lembrar que o faixa marrom ainda não é um faixa preta em si, pois ele tem muito conhecimento ainda a ser desenvolvido. Apesar de que muitas técnicas já estão familiarizadas, muitos faixas marrons conseguem treinar arduamente juntamente com faixa preta, tanto no rola quanto num campeonato qualquer. E para quem não sabe, desde o faixa roxa até o faixa marrom, ele é mais conhecido como se fosse um instrutor, onde ele está habilitado a transmitir alguns conhecimentos, porém somente com a supervisão de um faixa preta. Então uma série de valores que você tem que transmitir também, não é somente a técnica em si, mas também humildade, uma capacidade de ensinamento, de técnicas, de você ser uma pessoa cada vez melhor, e que você tenha uma boa base de influência no jiu-jitsu, tanto com conhecimento pessoal, conhecimento de técnicas. E nesse período você já vai estar muito bem estabilizado se você é um passador ou um guardeiro, ou as duas coisas você pode ser também. Então existem casos que essas pessoas desenvolvem um jogo tão completo que conseguem jogar dos dois lados. E então um bom faixa marrom ele deve basicamente conhecer todos os sistemas de defesa, tanto de armlock, triângulo, kimura e outras que são comuns para desde a faixa branca de aprender. Então a partir daí você já está habilitado com esses conhecimentos, né? Tem uma base para poder se defender de qualquer tipo dessas técnicas que são passadas desde a faixa branca. E é a partir daí que você vai utilizar menos força e mais técnica.
Então você vai utilizar a força do seu oponente para dominá-lo sem qualquer tipo de esforço, somente usando as suas técnicas, mais conhecida como a arte suave. Existe um grande conceito aí que muitos falam também, que quando se troca de faixa, não é você que impede a faixa. Teoricamente é a faixa que impede você. Às vezes a pessoa treina tanto numa faixa, que ela já está, a faixa já está esfolada. Então vai ter um período assim que não tem mais o que a pessoa evoluir, que ela já está teoricamente na outra faixa. Então é a partir desse momento que já está no tempo de a pessoa mudar de faixa. Justamente pelo jogo dela evoluir muito bem, muito mais rápido e ter a capacidade de treinar de igual com uma faixa superior. Então existem muitos momentos aí, algumas pessoas que estão numa faixa anterior que tem um jogo muito mais evoluído, tem uma rapidez de defesa e tem uma capacidade de lutar de igual para igual com uma faixa superior. Então o faixa marrom muitas das vezes ele consegue lutar de igual com faixa preta. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a faixa preta. Bom, gente, a faixa preta é uma das faixas mais sonhadas de todos os praticantes de jiu-jitsu, bem como as outras artes marciais também. E é no jiu-jitsu que as pessoas veem que ela é mais difícil, justamente pelo tempo que você fica até essa graduação e pela quantidade de conhecimento que você tem que ter justamente para merecer esta faixa, pois realmente não é fácil. Uma vez eu li que uma pessoa perguntou para um outro praticante de jiu-jitsu o seguinte: em quanto tempo uma pessoa normal pega a faixa preta? Aí o cara respondeu: uma pessoa normal não pega a faixa preta de jiu-jitsu. Por quê? Porque muitos desistem no meio do caminho. A quantidade de conhecimento necessário para você honrar essa faixa é muito grande. O tempo de conhecimento também. Então é algo assim, são anos treinando. Você muitas das vezes você vai acabar se machucando, acabando por problemas de família, estudo, filhos. Então muitas coisas vão acabar dificultando o seu desenvolvimento até você chegar a essa faixa. Outro fator interessante é que qualquer pessoa, se você for perguntar, tanto a mulher quanto outros filhos, eles acabam dificultando que você desenvolveu essa arte marcial, não é mesmo? Então eu vou colocar um depoimento aqui da minha mulher, o que ela acha de eu fazer jiu-jitsu. Então com certeza muitas pessoas aí vão se solidarizar comigo, porque a maioria das pessoas está ali realizando um sonho de conseguir treinar. Pois muitas das pessoas, principalmente as mulheres, fazem de tudo para que a gente não consiga chegar até o tatame. Às vezes quer sair, às vezes quer simplesmente comer fora, fazer alguma coisa diferente. E a gente que está ali focado em ir para o treino, às vezes não consegue, justamente por causa das mulheres, não é mesmo? Então, com certeza, quando a gente chega na faixa preta é um sonho realmente realizado. E isso é para poucos. O que você acha, amor? Fala aí. Você ignorou total? Fala aí, amor, o que você acha do papai fazer jiu-jitsu? Cara, eu tô filmando isso aqui. Como é que você me solta um pum, filha? Como é que soltou um pum? Teu esposo fazer jiu-jitsu. O que eu acho? O que você acha? Você acha uma porcaria? O que você acha, filho, do papai fazer jiu-jitsu? Fala, papai. Hã? O que você acha do papai fazer jiu-jitsu? Vai soltar pum de novo? Achar uma porcaria, né? Viu? Se a gente for chegar à faixa preta, a gente depender dos médicos, a gente tá perdido, né? Né, meu amor? A gente admira o papai, né? Só não gostamos que o papai pega o carro e deixa a gente sem carro. Existem inúmeras histórias aí que explicam, teoricamente, como surgiu a faixa preta. Uma delas é que uma pessoa, de tanto treinar com a faixa branca, ela acabou virando um sebo a faixa branca, que de tanto a pessoa treinar e esfolar a faixa, que ela acabou ficando preta. E segundo o senhor Hélio Gracie, a faixa serve apenas para amarrar as suas calças. Então, teoricamente, mais do que um mestre professor, um faixa preta tem que ser o seu amigo, um grande praticante de jiu-jitsu, que saiba abordar todos os conhecimentos e te repassar da melhor maneira possível. Existem grandes mestres que devem ser respeitados, principalmente pela sua idade, pelos seus conhecimentos. Muitos deles não têm a força necessária justamente para participar de uma competição, mas o conhecimento e os ensinamentos são para a vida inteira. Então muitas coisas que você vai conhecer aí,
você vai fazer muitos amigos. O jiu-jitsu é uma coisa assim, uma abertura de um leque assim, de conhecimento incrível. Então o faixa preta ele passa todos esses conhecimentos para você, justamente para que você possa desenvolver da melhor maneira possível as magias, não é mesmo? Bom, o jiu-jitsu ele tem inúmeras polêmicas, bem como outras artes marciais. Existem pessoas que têm um sistema de cobrança totalmente diferente, que geram uma dor de cabeça para outras pessoas, né? E tem um cara chamado Junior Silva, que eu respeito, que ele é faixa preta também, que ele vem divulgando uma série de polêmicas sobre a nossa arte suave, principalmente com muitas pessoas que dizem ser uma faixa e não são, e acontecimentos de coisas que fogem da realidade. Por exemplo, recentemente aí teve um campeonato internacional, acho que foi nos Estados Unidos, onde os caras estavam fumando maconha no tatame. Então uma das coisas que a gente aprende no começo é respeitar o tatame, é respeitar as pessoas que você está treinando. Então isso já é um desrespeito da pessoa fumar algo ilícito em cima de um tatame que é altamente respeitado. Outras coisas é os falsos mestres. Teoricamente, aquelas pessoas que dizem ser uma faixa e não são. Eu vou colocar um vídeo aqui de um farsante para que vocês possam conhecer o que é um mentiroso de jiu-jitsu. Tem uma faixa. Tem aqui, costa. Filma aqui. Muitos querem, poucos conseguem. Segundo Sargento Comando, faixa vermelha Grace, Ingo Laçarote. Todas as artes marciais. Aluno de Rickson. Isso aí. Calma. Agora vem Sara, vocês três, do meu lado. Vai filmando. Você aqui, chinelo. Isso. Lutador tá no chinelo, você na frente. Aqui. Um pouquinho aí. Família Laçarote, jiu-jitsu para todos sem ver a quem. Humildade para quem vai levar comida para casa. Outra das polêmicas é algumas pessoas que têm um sistema de cobrança um pouco diferente. Por exemplo, cobrar os graus. Existem inúmeros mestres aí que, quando tem o sistema de graduação, eles efetuarem uma espécie de cobrança justamente nesses graus. Então você pode ver, dependendo da academia, muitas que são autônomas, né? Eles definem o que é melhor para os seus alunos, definem a cobrança desses grauzinhos aqui. Inclusive algumas dão até mesmo certificados. Então isso é totalmente antiético da pessoa cobrar um sistema de graus, sendo que isso aqui é somente para ver o seu nível de evolução. Então esse sistema de graus aqui nada mais é como você está evoluindo na sua faixa. Então com certeza você vai ver inúmeros professores aí que se dizem ser de jiu-jitsu e acabam denegrindo um pouco mais a arte suave. Então para todas aquelas pessoas que praticam o jiu-jitsu, com certeza aí ajudou em muito no desenvolvimento tanto do teu pessoal como praticante da técnica, né? O conhecimento que a gente aprende a gente nunca perde, pois você sempre vai estar passando por um processo evolutivo. E o objetivo dele não é somente você aprender a lutar, mas também ser uma pessoa cada vez melhor. Então muitos valores você vai passando, você vai recebendo de acordo com o tempo, principalmente como humildade, companheirismo, você faz novas amizades, você aprende coisas novas, você tem um grande leque de oportunidades, principalmente na abertura e na participação de alguns campeonatos. Eu vou colocar um trecho aqui do meu primeiro campeonato que eu participei na faixa branca. Então foi um período assim de experimento, foi algo bem interessante, que eu acabei ganhando a primeira luta na minha vida, faixa branca, e foi algo bem interessante, espero que vocês vejam. Falando lá, tava 14 na porta do... Os caras saem pra 6 aí. Tem uma luz nesse aqui? Os caras saem com 1 milhão, né? Ele tá Vamos, Azedo! Dois votos de cara lá. Vai jogar uma dinamite dentro. Vamos, Azedo! Sacode ele, Azedo! Sacode ele! Ei, Azedo!
Mundial é assim, né? Mundial 20 minutos, né? Pô, tá vendo uma luta lá do Galvão com Bochecha lá, porra, mano. Pra fazer um ponto é difícil pra caralho. O cara derruba o outro, o cara cai com a metade das costas, o cara vai montar, o cara vira, só fica do lado, só. Outro fator interessante que são os campeonatos. Muitas pessoas que são praticantes de jiu-jitsu, algumas participam de campeonatos justamente para ver o nível em que você está. Eu participei de alguns, tanto na faixa branca, faixa azul, quanto faixa roxa. Existem os campeonatos internos e os campeonatos que são das federações. Como eu estou aqui no Paraná, já participei inúmeras vezes do Campeonato Paranaense, e aqui detemos de duas federações, que é a Federação Paranaense de Jiu-Jitsu e a Federação de Jiu-Jitsu Paranaense. Então, algumas medalhas que eu ganhei aqui de Jiu-Jitsu, que foram basicamente uma troca de conhecimento, que foi algo bem interessante, que valeu a pena, serviu como um grande aprendizado. Algumas a gente ganha, outras a gente perde, mas o que a gente sempre ganha é conhecimento. Então, muitas pessoas que participam de um campeonato, às vezes ficam bem chateadas justamente por perder, às vezes por pontos, ou viu que tinha a grande capacidade de vencer, mas infelizmente existem alguns fatores como o sistema de pontuação, ou de um juiz ligeiro, que fazem com que você acabe perdendo. Muitos campeonatos assim a gente fica bem nervoso, justamente pelo fato que você vai lutar. Altas vezes eu ir lutar, ficar muito nervoso, dá uma espécie de caganeira, você vai várias vezes no banheiro, e quando você vai lutar parece que simplesmente acaba aquilo. Então é o nervosismo. Justamente pelo fato que às vezes os campeonatos demoram para chamá-lo, às vezes as chaves se atrasam e você tem que se aquecer, e às vezes, de tanto você esperar, você acaba tendo essa espécie de nervosismo, e durante a luta você acaba esquecendo de tudo que você sabe, pois no treino é uma coisa, aí quando você chega no campeonato, que você tem todo o conhecimento necessário, simplesmente dá um branco e você esquece. Mas isso são coisas da vida, né? E a gente está passível de acontecer também. Bom, gente, atualmente eu estou aí treinando na Academia Arena. Participamos de vários campeonatos aí no decorrer do ano. Algumas pessoas, quando tem tempo de treinamento, a gente participa. E todo ano sempre tem algumas etapas dos campeonatos paranaenses. Dentre eles, algumas a gente tem a oportunidade de participar. E o que quebra, muitas das vezes, é o aspecto financeiro, pois não é fácil você pagar uma inscrição para poder participar, e muitas delas as pessoas acabam não conseguindo bater o peso, pois cada uma delas tem uma espécie de categoria. Então, o que define as categorias é a sua idade, o seu peso. Então, existem os Masters, que são basicamente após os 30 anos, e as categorias de peso. Então, tem os infantos juvenis, adultos, Masters. Então, é uma divisão bem ampla das categorias que você pode lutar nesses campeonatos. E tem as etapas, que são bem interessantes de serem participadas. E isso abre um grande leque de conhecimento e experiência com outras equipes também. Então é uma grande oportunidade de aprendizado, mesmo que você acabe perdendo. Então vale a pena. Bom, apesar de que se você não pratica, mas conhece um pouco, é bem interessante que você vai ver alguns personagens bem conhecidos e famosos. Para quem não sabe, eu vou citar algumas fotos desses famosos que praticam jiu-jitsu, como Chuck Norris, Sérgio Malandro, Malvino Salvador, entre outros. Agora, na graduação, para quem não sabe, sempre quando você troca de uma faixa para outra, tem o famoso corredor polonês, que teoricamente outras artes suaves acredito que usam também, que é o sistema assim, que você está num corredor cheio de pessoas e passa correndo e toma fachada nas costas. Eu, quando mudei da azul para a roxa, inventei de tirar a camisa e tomei no nariz. Então foi algo bem doloroso. E eu vou colocar um trecho do vídeo aqui para que vocês deem uma olhada e dêem risada. Que é isso? Você vai passar? Olha lá! Ah, não!
Meu Deus do céu! Ah, eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Não, vai assim! Agora vai assim! Vai assim! Outro fato interessante é que o jiu-jitsu para as mulheres serve muito bem justamente para a sua defesa. Então, caso algum momento a mulher passe por algum tipo de assalto, uma pessoa está desarmada, tentar violentá-la, pode-se utilizar o jiu-jitsu justamente para dominar esta pessoa, com um sistema de alavanca, tentando utilizar um armlock ou um estrangulamento e fazer a pessoa apagar. Pois, para quem não sabe, quem já tomou um estrangulamento não tem nem como respirar, a pessoa simplesmente desmaia. Então, o jiu-jitsu ele tem essa capacidade justamente de defender qualquer pessoa em um confronto direto com uma outra que não tenha o conhecimento adequado. Então, desde esse período aí do MMA, o jiu-jitsu ele veio se propagando justamente porque muitas das lutas que eram feitas em pé, elas foram para o chão. E o MMA é uma arte mista. Então muitas pessoas começaram a buscar o conhecimento de jiu-jitsu justamente para aprender a se defender no chão. Então ela é uma arte praticada no chão. E isso fez com que houvesse um grande boom de abertura de novas academias. E nessas academias que tem grandes lutadores. Dentre elas estão o Anderson Silva, o Vanderlei Silva, Vitor Belfort, com certeza você deve conhecer, entre outras pessoas também. Então a gama de lutadores brasileiros ela vem crescendo gradativamente. E o número de cinturões brasileiros também. Então todo ano sempre tem uma nova safra de lutadores, principalmente que são praticantes de jiu-jitsu e detêm conhecimento em outras artes marciais também. Então são grandes lutadores e com certeza que trazem o título aqui para o Brasil. Bom, gente, eu decidi fazer esse especial aqui justamente para apresentar um pouquinho mais sobre uma rotina desta arte suave do jiu-jitsu. Espero que vocês tenham gostado. Em uma outra oportunidade eu espero falar um pouquinho mais sobre esse sistema no lado pessoal. Mostrando como que é uma academia, como que funciona algumas técnicas, como que é um treino normal. Eu tentei buscar aqui um pouco mais sobre a história, trazer o máximo de conhecimento para que as pessoas possam saber um pouco mais, né, do jiu-jitsu. Quem sabe em outros vídeos eu faça sobre karatê, judô e outras artes marciais que são bem conhecidas por nós brasileiros. Então, como eu sou praticante da arte suave, então existe uma espécie de tem uma diferença. Existe o lutador de jiu-jitsu que ganha a vida lutando jiu-jitsu e tem a pessoa que treina. Então eu sou praticante de jiu-jitsu, eu não sou lutador, eu não ganho a vida praticando jiu-jitsu. Isso é uma espécie de um hobby que muitas pessoas fazem justamente para desenvolver o seu lado pessoal. Pois não é só você ir ali treinar e lutar, pois é uma série de valores que você vai aprender de acordo com o tempo. Então isso você vai acabar desenvolvendo e num futuro, quem sabe, você chega tão almejado faixa preta. Bom, gente, acho que é isso, né? Eu tentei trazer aqui todo o conhecimento que eu pude desvendar no decorrer do tempo sobre o jiu-jitsu. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí, coloque nos comentários sobre essa arte suave que eu possa responder. Quem sabe no futuro eu faço um outro vídeo, uma parte 2 e que ficou faltando nesse, beleza? Se você gostou do vídeo, clique em gostei para divulgar o nosso canal, e ele está crescendo cada vez mais. Espero que vocês gostem. Semana que vem tem notícias curiosas que eu pretendo fazer também e voltar aqui no nosso canal.
e sempre trazendo um tema cada vez mais curioso. Esse em específico, o jiu-jitsu, como eu já sou praticante e gosto bastante, decidi apresentar aqui no nosso canal. Eu vou colocar algumas fotos das pessoas que treinam comigo no final desse vídeo para que vocês possam conhecer, beleza? Então, até a próxima, galera. Obrigado, valeu! Muitos acham que o jogo é o fim, mas pra nós não é não. É só começo pra gente pegar na finalização. Jiu-jitsu, arte suave, sem ter pressão. Tatame é o oceano e aqui só tem tubarão. Muitos acham que o jogo é o fim, mas pra nós não é não. É só começo pra gente pegar na finalização. Jiu-jitsu, arte suave, sem ter pressão. Tatame é o oceano e aqui só tem tubarão. Que representa, que treina forte, pra na hora da luta não apelar pra sorte. Sua o kimono conhece bem o ditado, treinamento difícil, vitória fácil. Tem que ter disposição, se quiser vencer, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Treinar, 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 suar, lutar pra ganhar, conquistar, vamos lá, não pode parar. Tatame é o templo sagrado do guerreiro, o kimono é um amigo inseparável do jiu-jiteiro, que se mantém forte, não desacredita, é o coração valente de quem não se limita. Se mantém firme e decidido, a cada dia de treino é um dever cumprido. Supera as dificuldades, não se dá por vencido, pois o verdadeiro guerreiro não pode ser abatido. Muitos acham que o jogo é o fim, mas pra nós não é não. É só começo pra gente pegar na finalização. Jiu-jitsu, arte suave, sem ter pressão. Tatame é o oceano e aqui só tem tubarão. Muitos acham que o jogo é o fim, mas pra nós não é não. É só começo pra gente pegar na finalização. Jiu-jitsu, arte suave, sem ter pressão. Tatame é o oceano e aqui só tem tubarão. Jiu-jitsu no chão eficiente e preciso, é a arte suave que controla o meu lado agressivo. Supremacia respeitada nessa imensidão, pra que medo de altura se o perigo tá no chão? Devolvendo ao ser humano a autoconfiança, resgatando a autoestima de quem perdeu a esperança. Se há problemas enfrentamos de forma precisa, dá no inverno, abraço capeta, derruba e finaliza. Guerreiro que tem Deus à frente é sempre vencedor, dentro e fora do tatame é batalhador, sem esquecer dos seus princípios nem do seu valor. Sangue de justo, coração de gladiador, arte suave de quebra-ossos, já ouvi dizer. Porém quem luta não briga, procure entender. Jiu-jitsu não te dá superpoder, mas melhor saber não precisa.